Boa noite, mais uma vez, estamos aqui no nosso blog, Mero Palpite, esse blog que é o único blog progressista de Ituiutaba, um blog que vem trazer uma visão diferente das notícias. Hoje a gente vai estar recebendo o presidente do PT de Ituiutaba, o professor Ticulino, juntamente, hoje esse bate-papo vai ser com a vice-presidente do PT de Minas Gerais, presidente do Comitê Lula Livre, pré-candidata a prefeita de Uberaba, Patrícia Mello. Agora mesmo eles vão entrar com a gente. Vou pedir para todo mundo compartilhar, curtir, que é muito importante. Como eu sempre digo, para esse blog continuar fazendo esse sucesso, eu preciso que você compartilhe, que você curta a nossa página, para que essa informação chegue a mais pessoas, né? Que é muito importante mesmo, você que está assistindo, vamos compartilhar, compartilhe nos seus grupos, no WhatsApp, abra a sala de vídeo, porque é de muita importância esse mecanismo, né? A gente vai estar hoje recebendo os nossos convidados, a Patrícia Mello, juntamente com o professor Chico, professor Ticulino. Boa noite! Boa noite, Patrícia. Boa noite, professor Tico. Boa noite, Rafael. Primeiro, te agradecer, né, pelo convite e te parabenizar. A gente sabe, com esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, um ataque constante, né, à esquerda, espaços como esses, democrático, é muito importante. E muito importante também para o pessoal de Ituiutaba, porque a gente sabe que a grande mídia ataca muito o Partido dos Trabalhadores, tudo que a gente já construiu. É muito importante esses espaços para que a gente possa levar nossa informação, possa levar o que a gente acredita, os nossos projetos. Então, te parabenizo e também dou uma boa noite ao nosso presidente. O presidente mais animado do Brasil é o Tico. Não sou só eu que digo, viu, Rafael? A Dilma também. E dizer que é um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso. Boa noite, professor Tico. Boa noite, Rafael. Boa noite, minha grande companheira, liderança, sabe? Eu tenho o maior orgulho de estar compartilhando esse momento com você, mulher, guerreira, mãe, né? Vice-presidente do PT estadual, né? Presidente do Comitê Lula Livre e futura prefeita de Uberaba, viu? Essa garra, essa juventude, isso que a gente precisa, é muito bonito. E isso nos deixa animado, Patrícia. Isso nos deixa animado porque nós sabemos que a luta é árdua e quem deseja, né, aqueles que não querem ver o povo feliz, que não querem ver o trabalhador com sua casa, na universidade, ter dignidade, eles usam de todo mecanismo para poder destruir, trazer ações negativas, mentiras, né? Mentiras, trabalham em mentiras, e eu fico muito feliz de estar ao lado de uma mulher, e principalmente ter uma líder feminina, porque mostra que o nosso partido é diferente. Nosso partido, ele não tem diferente entre os gêneros, as etnias, e nós valorizamos e respeitamos, e isso me faz orgulho de ser petista, tá? Eu quero que você seja bem-vinda ao Mero Palpite, que é uma iniciativa desse companheiro, que nos dá uma oportunidade em Ituiutaba, não só em Ituiutaba, no Pontal do Triângulo, de ter um meio de comunicação progressista, uma visão que a população normalmente não tem, porque, infelizmente, o que a mídia tradicional e a direita faz é deturpar o que realmente a gente deseja, né, enquanto militante do Partido dos Trabalhadores. É uma honra tê-la aqui, minha linda liderança. Pessoal, o pessoal que está chegando agora, eu quero dar boa noite, vamos compartilhar. É muito importante essa live, pode perguntar, que a gente coloca o seu assunto aqui no debate. Eu quero começar a falar de um tema. Logicamente que não tem como, num debate, esse tema não se fazer presente. A respeito do vídeo divulgado legalmente para a decisão do ministro Celso de Mello. Agora, mas eu quero abordar esse tema de modo diferente. O que os movimentos progressistas, os partidos progressistas, o PT nesse momento, deve fazer depois dos absurdos
que foi revelado, né? Eu acho que certeza todo mundo tinha, mas como agir? Como o movimento progressista deve, a partir desse momento, o Partido dos Trabalhadores, no ano de eleição, deve agir diante das coisas que foram reveladas nesse vídeo? Começando com a companheira Patrícia. Posso sugerir uma coisa? Pergunta à doutora Patrícia, que ela é advogada, viu? Essa pessoa maravilhosa, ela também pode dar um parecer técnico e jurídico de tudo isso. Eu acho importante isso. Digo. Bom, Rafael, é um show de horrores, né, o vídeo. Lógico que a gente que vem há muito tempo nesse embate contra o desgoverno Bolsonaro, a gente sabe, né, Tico, quão malicioso e quanto esse projeto é para acabar com os nossos avanços, né, para a vida da população brasileira. O que a gente tem visto desde quando começou o governo Bolsonaro foi um projeto para desmontar os direitos que a gente tinha conquistado. A gente viu aí que a gente perdeu muito com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, e é um projeto neoliberal que a gente tem atacado desde o início, por conhecer o Bolsonaro, por conhecer sua prática, por acreditar que essa não é a saída para o Brasil. Eu acredito que muitas pessoas votaram sim, sabe, Tico? No Bolsonaro, com boa intenção, achando que realmente era uma saída viável para que o país continuasse a crescer, a melhorar. Muitas pessoas foram enganadas por essa grande mídia que muito tempo atacou o PT. A gente começa lá atrás, no golpe, né, a presidenta Dilma Rousseff, porque não foi um impeachment normal, ela foi um golpe à nossa democracia, né? Ela caiu por fazer a pedalada fiscal, algo que todos os presidentes já haviam feito, ela comprovou. Então, a gente sabe que ela caiu por um projeto que já vinha se construindo. E eles prenderam o nosso presidente Lula porque ele estava bem nas pesquisas. Era muito notável que ele ia ganhar as eleições, então eles fizeram toda aquela artimanha e ficou declarado isso no depoimento do ex-ministro Moro, onde ele fala que ele é isento e todo aquele discurso, mas a primeira coisa que ele fez foi mostrar as conversas com o presidente. E ele não teve pudor de grampear o telefone do ex-presidente Lula e, depois de ter suspendido essa gravação, colocar uma gravação sobre a questão do ministério ilegal. Eu estou falando da primeira ilegalidade desse processo contra o Lula, porque tem várias outras, e quem lê o processo sabe o absurdo que foi a prisão do Lula, que hoje não está livre, Tico, ele está solto, né? A gente sabe muito bem que o Lula ainda tem alguns processos aí. O que a gente pede? Não é que o Lula seja julgado, mas que ele tenha um julgamento justo. Ele mesmo pede isso. Ele não quer indulto. Ele quer mostrar que ele, sim, é inocente, que ele foi o homem que mais fez por esse país, junto no nosso governo PT, nos nossos governos petistas, porque o nosso PT não se resume a uma pessoa, ele se resume a um projeto. Mas voltando à questão do vídeo, além de um despreparo total, não me surpreendeu, eu acredito também que não surpreendeu muitas pessoas da esquerda, mas eu acredito que nesse cenário todo mundo saiu perdendo. O Brasil saiu perdendo, porque mais uma vez comprovou que a gente tem um governo incompetente e as empresas já estão saindo daqui. Há-se essa crise econômica enorme, junto com uma crise sanitária sem proporções, o que agrava a nossa situação, porque a gente vê que uma reunião, e eu assisti ela toda, sabe, Rafael? Em nenhum momento e poucas vezes se tratar sobre a questão do coronavírus. Isso é um absurdo. Era para estar em pauta nessa reunião, e como a gente fazer esse enfrentamento, e como que a gente possa fazer esse combate, qual que eram as alternativas, as saídas. Então, assim, é desesperador ver tamanho despreparo e tamanha arrogância e tamanha força por um projeto tão devastador para o país, né? Em vários pontos, o Bolsonaro diz que ele é contra, né, o AI-5, mas ele estimula os apoiadores dele a fazê-lo, né? A cada 3 minutos e meio ele fala um palavrão, né? Você vê o despreparo, o desrespeito com as pessoas. Em nenhum momento ele é solidário, ele é humano com as famílias que perderam seus entes queridos. Em nenhum momento ele presta solidariedade. E ficou claro também, por que eu falo que todos saíram perdendo, Rafael? Porque, além da popularidade do Bolsonaro estar caindo, o Moro também mostrou realmente a sua face.
Porque ele se diz o justo, o moral. Por que ele aceitou e ficou calado uma reunião daquele nível de agressividade, daquele nível de inconstitucionalidade, e ele ficou calado o tempo todo? Por que ele não deu, e mostrou isso claro ontem no Fantástico, várias perguntas direcionadas a ele, por que ele não fez a intervenção na hora das falas dos ministros contra os povos indígenas e contra o desmatamento, contra essas questões tão importantes, eles a favor de flexibilizar, né, o desmatamento? Por que o Moro não se posicionou? Ele diz que não tinha espaço por contraditório. Quando se a luta, e nós somos Partido Trabalhador, sabemos que a gente que faz o contraditório, nós é que vamos às ruas, nós é que gritamos o que acreditamos. E ainda ficou claro que essa não foi a primeira reunião que o Moro participou. Ele ficou lá 1 ano e pouco. Então, assim, ele não acredito que essas reuniões tenham mudado o tom. Essa é a cara do governo Bolsonaro. Então, ele foi aceitando esse tempo todo, ainda tentou negociar que, se não houvesse mudança na PF, ele continuaria. Então, ele continuaria num governo que ele não acredita. Então, assim, eu acho que a máscara, né, do Moro também caiu. Então, perdeu o Bolsonaro, perdeu o Moro, mas, infelizmente, eu acho que quem mais perdeu foi o Brasil, porque nós estamos vivendo essa crise imensa, né, sanitária, com tantas mortes, e ainda tem que passar por essa crise política tão grande. Eu vou ficar falando muito, não, Tigres, não, eu vou pegar o tempo todo aqui. Pode falar, você tem muito a nos dizer. Mas realmente o que a Patrícia falou, isso é muito sério, né? Na realidade, Patrícia, se a gente pegar aquele documentário, A Democracia, como é que é o nome do documentário que concorreu ao Oscar? Democracia Invertida. Isso. Pois é. Ali é o seguinte, é igual quando eu converso com meus amigos. A gente fala assim, eu avisei. Os caras falam, nossa, o que você está falando é verdade. Quando a gente denunciou isso lá em 2013, quando começaram aquelas manifestações, nas eleições de 2014, que já teve muita complicação, nós tivemos uma dificuldade para eleger a Dilma, né? Inclusive questão financeira e tal, nós já tínhamos denunciado. Depois, eles falam assim, nossa, a Dilma no segundo governo, ela foi péssima. Não, não é que ela foi péssima. Eles não deixaram ela governar. Por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, isso é um projeto de ódio de uma elite que não consegue, tá, ficar feliz ao ver um negro na universidade, ao ver uma pessoa humilde ter seu carro, sua casa própria, tá, a ver as pessoas pobres na faculdade e, principalmente, pessoas que possam começar a ter pensamento próprio e definir o que quer, sair do cabresto de quem acha que domina, que é o patrão. Aí é bom até a gente tocar outra coisa. Eu vou fazer um comentário, sim, eu gosto de fazer uma sopa de jacaré com tatu. Naquela reunião, como você disse, que era 22 de abril, né? O Brasil estava no ponto, iniciando, né? Quer dizer, não, estava no auge da pandemia, aquela coisa louca, todo mundo desesperado em casa, a gente não sabia o que falar. O tempo todo, né? O presidente falando palavrão, querendo defender os interesses dos filhos, que certamente estão complicados na justiça do Rio de Janeiro, né? Porque se não tivesse, ele não estaria preocupado, porque ele fala que é o cara da verdade. E, ao mesmo tempo, ministros, né, que deveriam ter o pudor de respeitar a Constituição, atacando, né, atacando base fundamental da nossa Constituição, que é o Supremo Tribunal, e também, outra coisa importante, como você falou, ministro que deveria estar tendo a postura de proteger o meio ambiente, dizendo que era o momento de fazer, de entregar, de destruir, tirar todos os mecanismos de proteção, né, aos indígenas, à mata. E aí, outra coisa pior, o ministro da Economia, que deveria ter o pudor de tentar fazer uma política econômica que pensasse para todos, ele colocando o trabalhador como inimigo,
Porque ele fala lá que quando foi votar a questão da PEC, né, do auxílio emergencial, deixando bem claro, né, Patrícia, que o Bolsonaro queria R$ 200 e cortar o salário dos trabalhadores, né, e a bancada do PT nada, brigou. Né? Chico, aí avançou para 200 e depois a oposição fez aumentar mais, o que está longe de ser o essencial, né? O que está longe de ser o que a gente precisa, né? E essa oposição tem nome, que é liderada pelo Partido dos Trabalhadores. Claro, o pessoal foi importante, e aí hoje nós vemos o Reginaldo Lopes com uma proposta interessante em relação a essa ajuda. E aí outra coisa importante que eu quero falar, porque ele fala que eu não lembro bem a fala dele, do Paulo Guedes, que ele fala que não tem que gastar dinheiro com pequeno, sabe? Tem que salvar quem é grande. Gente, quando ele fala isso, as pessoas não entendem bem. Aquela pessoa que defende Bolsonaro, que tem uma loja, que tem um supermercado, que tem uma transportadora, que deve ter seus 5 até 10 caminhões, e que de repente ele tem que trabalhar lá para manter essa empresa, ele é trabalhador. Ele é trabalhador, ele precisa disso. O Guedes está falando isso dele também, sabe? Quer dizer, porque, Patrícia, se a gente olhar geograficamente a questão econômica do Brasil, quem mais produz emprego são os médios e pequenos empresários. E o médio e pequeno empresário, se o cara não cuidar do serviço dele, ele perde. O que eu quero dizer é o seguinte, foi uma vergonha porque desmascarou, caiu a máscara de todos, né? Do próprio Moro, que se fosse essa pessoa íntegra e tão pessoa limpa, como eles dizem, ele tinha batido na mesa contra todas essas barbáries que foi dita, e ele ficou calado. Só porque toda a ação dele é medida nos interesses dele. Foi isso que ele fez no julgamento do presidente Lula, tá? Ele fez tudo para entregar o que nós temos para os Estados Unidos, para impedir que o presidente Lula fosse eleito, e o presidente Lula sendo eleito, sabe? Ou Haddad, se o projeto continuasse, hoje o povo não estaria na condição que está. Porque uma coisa é muito séria, e isso nós temos que entrar nesse detalhe, Patrícia. Aí não vamos falar da questão do liberalismo econômico, que as pessoas misturam o que é liberalismo econômico. Vamos lembrar, Rafael, que o liberalismo econômico, as pessoas não querem que o Estado interfere na economia. O que significa isso? Não tem escola pública, não tem a saúde pública, né? Que deixa só o privado, só o mercado cuidar. E quando isso ocorre, olha, quem é que tem capacidade de participar no meio disso? É quem tem capital, são os banqueiros, são os especuladores. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vendo, gente, que se tivesse uma política séria, nós sabemos que ninguém pode falar que a pandemia é culpa de alguém. Claro que não. Ela veio para, inclusive, eu acho que toda desgraça veio para nos testar. É uma coisa terrível. Eu entendi que o presidente Lula tentou falar, foi infeliz na forma que disse, mas eu acho que ele quis dizer o seguinte: sem a presença do Estado, não há como você conseguir sanar certos problemas, porque o setor privado não vai dar mão para o pobre apenas por querer, ele pensa em lucro. Quem tem essa função é o Estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo uma política neoliberal que vai acabar com tudo o que o Estado tem e vai entregar riqueza na mão dos grandes capital, e a classe média vai embora, vai aumentar a distância entre o pobre e o rico. Então, Patrícia, eu vejo essa reunião, sim, o maior descaso com todo mundo, com o ser humano, sabe? Com quem produz, com as pessoas que estão em luto, né? Um descaso com o Lula, sabe? O que o Moro fez com o Lula, com a família do Lula, com a esposa do Lula, o sofrimento que o Lula fez, isso me deixa indignado, sabe? Porque até hoje não foi provado nada do que estava naquele processo. E ele ficou mais de um ano ali naquele apartamento, perdeu a esposa, perdeu o neto, foi humilhado. Essas pessoas fizeram piada
do drama que ele viveu. Então, isso está aqui, entalado, sabe? Está entalado. E nós avisamos, você falava, você condenou o Lula livre, e as pessoas diziam assim, esses são os radicais. Não, não é questão de radicalismo, é de quem consegue ter visão do que realmente acontece, né? Agora, vamos falar agora do Estado de Minas, que é uma coisa assombrosa. Apesar de todos esses desgovernos, o Zema não consegue descolar do Bolsonaro. Enquanto estados estão tomando atitudes, liderança nesse cenário, o governador do Maranhão, entre outros, o Zema ele se apequena. Minas Gerais, que tem um dos maiores PIBs, um dos maiores colégios eleitorais, que independente da sua ideologia, já teve gente, políticos brilhantes. Hoje você tem o governador Zema, que está fazendo Minas perder esse protagonismo que sempre teve. Patrícia, como recuperar essa importância de Minas no cenário nacional, como Minas voltar a ter essa liderança, que sempre foi líder, o estado de Minas sempre foi líder. Em momentos decisivos, tinha mineiros lá, tinha políticos importantes mineiros lá, Minas liderou, e hoje perdeu esse protagonismo por causa do Zema. Como resolver essa questão? Como Minas voltar a ser protagonista? Rafael, foi interessante essa sua pergunta, esse seu questionamento, porque eu ia até falar contigo para falar um pouquinho sobre isso também, sobre a questão do pagamento, sobre a questão dos professores no governo Zema. Acho que a gente tem que usar esse espaço aqui, Tico, para você que é professor, nos passar também dessa realidade. Mas voltando ao seu questionamento, é interessante que ontem eu estava fazendo uma análise aqui nos números de Minas Gerais e eu assustei bastante, sabe, Rafael? Minas Gerais é o penúltimo estado em testagem do Brasil. Então, veja bem, os países que saíram da crise do Covid-19, eles foram referência em política de testagem. E o nosso governador acha que a testagem não é importante. E por que nós estamos nesse momento tão crítico aqui no estado de Minas? Porque o Zema reza a cartilha do Bolsonaro. Muitas pessoas me questionam, não, mas seu estado está muito bem, porque não tem uma quantidade grande de número de mortes. Gente, por favor, eu até vi um folder ontem, né, no Instagram, dessas fake news da vida, porque o gabinete do ódio é dono de fazer isso, e aqui em Minas Gerais não é diferente. Tem o gabinete do ódio de Minas Gerais também, onde mostrava lá os números de óbitos por Covid-19 e falava assim, os governadores que apoiam o Bolsonaro, os números são bem menores. É óbvio, gente, que é bem menor. A subnotificação não faz testagem. A gente nem sabe se essas pessoas morreram mesmo. Morreram por Covid ou não. A gente sabe que o número de doenças respiratórias aumentou grandemente, e a gente vê que aqui no cartório a diferença é muito grande com o que o governo de Minas publica, né, para a população. É uma discrepância muito grande o número de mortes. A gente vê um aumento enorme de doenças respiratórias, de morte por doenças respiratórias, e não se faz o teste, e isso vem se complicando cada dia mais. Aqui em Uberaba, hoje, infelizmente, abriu-se os comércios, hoje vai abrir o shopping aqui, Tico, já deve estar aberto, porque abriu meio-dia, e a gente sabe que as cidades onde se abriu o comércio, os números triplicaram, dobraram, triplicaram de contágio. É um momento muito triste para o nosso país. E as pessoas falam, não, mas petista quer que o povo fique dentro de casa sem trabalhar. Gente, a questão não é essa. Se tem uma coisa que o Bolsonaro falou e ele está correto, é que realmente 70% das pessoas vão pegar essa doença. Porém, a gente tem que achatar a curva, porque se a gente achar que é uma brincadeira, enquanto não há remédio, não há vacina, o único método que a gente tem de prevenção é o isolamento social. E se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, vai dar um colapso no sistema de saúde. E, consequentemente, várias pessoas vão morrer, um número muito maior, além de morrer por outras doenças, porque não vai ter espaço no hospital. Então, assim, é uma questão de lógica. As pessoas se entendessem um pouquinho, se preocupassem e se orientaram um pouco. E esquecesse um pouco essa questão de esquerda extremista, de direita extremista, mas se preocupar com a saúde pública, vai ver que nós estamos realmente do lado certo da história, porque a gente está do lado do povo. Nesse momento, não tem que ter partido A ou B, tem que ter
o povo brasileiro à frente. Momento de disputa partidária interna no partido, né? Para fora, nosso projeto é social, é para o povo brasileiro. A gente tem que deixar claro isso em todos os espaços como esse, Rafael, democráticos, e de falar da importância do isolamento social. Minas Gerais não está esse mar de rosas que a imprensa todos os dias prega. Por quê? A subnotificação, há informações distorcidas. Veja bem, eu estou aqui em Uberaba, aqui tem 69 leitos da UTI. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, prevê de 1 a 3, o ideal 3, a cada 10 mil habitantes. Aí, então você pensa assim, Uberaba está dentro da média. Mas não se informa a prefeitura aqui que Uberaba é uma cidade polo, que cuida de 26 municípios. Esses leitos não é só para o povo de Uberaba. Né? Nós temos a responsabilidade de ser uma cidade macro que cuida desses municípios. O hospital regional mesmo recebe gente aqui, e o Tico sabe disso, de toda a região aqui do Triângulo Sul. Então, assim, esses prefeitos e governadores que seguem a cartilha Bolsonaro, eles seguem também a ideia de fake news, de mentira, de distorcer a realidade. Tico pode dizer aí quão absurda foi uma declaração esses dias do Zema falando sobre os pagamentos dos professores na época do PT. Eles vivem de fake news, né? E fazem um discurso muito raro, que estão falando que defendem o trabalhador, que por isso que o trabalhador tem que trabalhar, porque para eles não importa a vida, não importa a vida do ser humano. Eles têm plano de saúde, né, Tico? Tem plano de saúde privado, caso passa mal, sabe que vai ter todo um aparato para eles e para sua família, então eles não se preocupam com a população. Então é isso. Eu acho bem complicado a gente realmente ficar todo dia, ao invés de procurar um projeto para o país, ficar desmentindo mentiras desses governos. Mas eu acredito que é uma oportunidade boa, Rafael, de mudarmos esse cenário. Esse ano nós temos eleição, então eu peço que a população, principalmente a população em Ituiutaba, gente, não adianta reclamar se nós não procurarmos saber o que o seu político representa. Procure ler o projeto, ver o que ele representa, quais são as suas ideias, debater. Diálogos como esse são importantíssimos em ano eleitoral para informar a população, para que a gente possa, sim, exercer o nosso voto com responsabilidade. Passar para o Tico, né, Tico? Tico, só complementando, você debater em cima, essa questão do Zema, que é muito grave. Hoje, Zema parece mais um capanga do Bolsonaro, até na política econômica. Mas também a Patrícia tocou num ponto muito sensível, a importância de prefeitos que está ali mais próximo, a parte do executivo que tem aquele contato mais próximo com a população. Qual que é o perigo de colocar na prefeitura os adeptos do Bolsonaro? Nós sabemos que a maioria se encontra em partidos como PSL, PSC, Novo, mas tem outros também. Porque Bolsonaro, que muitos consideram um grande líder, não teve a capacidade de conseguir fundar o partido dele. Então, esse grupo se encontra muito em diferentes partidos. Qual que é o risco? Qual que é o risco de colocar na prefeitura uma septa de Bolsonaro? Qual que é o risco para a população, já que a prefeitura é aquele contato executivo mais próprio, mais próximo com a população? O risco é enorme, Rafael. Você foi muito bom, né? Porque é um problema que ocorre em quem vota, em quem gosta de votar nesse tipo de pessoas, são aquelas que falam que não gosta de política e olha o candidato, mas não vê o partido. Olha, gente, é importante sim ver o partido. Os partidos são feitos de gente, sim. Cometidos de erro e acerto, sim. Mas é importante mais ainda saber qual o projeto que esse partido defende. Aqui, claramente, que nós estamos falando, eu e a Patrícia. É bom frisar, Rafael, eu tenho certeza que a Patrícia comunga do meu pensamento, que se o Lula, o PT, defendesse os ricos, nós não estaríamos aqui, não. Nós não estaríamos, não. Se defendesse só o interesse de quem tem grana, nós não estaríamos aqui, não. Sabe? Nós estamos aqui porque tem um projeto. É um projeto que tenta acabar com essa exclusão que é secular, né? Que vem desde a colonização explorativa de uma elite que sempre sugou, uma elite que
O Brasil foi o último a acabar com a escravidão, e mesmo quando acabou com essa escravidão no papel, o negro ficou totalmente excluído. Ora, nós temos mais de 52% da população brasileira negra, tá? E se você olhar na educação, quantos professores negros nós temos? Olha, de profissionais liberais e bons empregos, médico, quantos negros? Tá, parece que eu estou fugindo do assunto, não é isso não. Não estou fugindo. Eu estou falando isso porque o único partido que teve coragem de discutir a inclusão do negro na sociedade foi o Partido dos Trabalhadores, junto com os partidos de esquerda. Né? Quando eu falo partido de esquerda, o partido de esquerda é verdadeiro. Tá? PSOL, né? O PCdoB que sempre esteve junto conosco. Tem outros, aqui em Tuiutaba, Patrícia, tem uns que têm a sigla, mas não acompanham. E aí o que acontece? Muitos usam o nosso discurso, fala do Lula, usam o nome do Lula, mas ficam próximos do partido, que é partido de sustentação do Bolsonaro. Ou seja, essas pessoas não têm preocupação de um projeto social para todos, mas um projeto pessoal, que é o que foi o caso do Bolsonaro com os filhos dele. Então, e é o caso do Zema também. Essa mentira, que a gente não pode esquecer, não. Capitão do mato Zema, tá? Tá querendo matar pessoas agora, querendo abrir escola, não tá pagando salário. Ele falou no Pimentel. Alguém um dia me perguntou, Patrícia, o Pimentel atrasou seu salário, por que você vai votar nele? Eu falei, eu vou votar porque é o seguinte, o que ele deu de aumento e o que ele paga de atrasado é o seguinte, ele paga de atrasado o que eu recebia no outro. E o que eu ganho de aumento atrás valorizou a educação em termos de remuneração. E claro que o Temer entrou na presidência, né, bloqueou os repasses, o próprio jurídico impediu ele de governar, e hoje o Zema tem tudo isso. Tem tudo isso. Rafael, até quarta-feira, quinta-feira, nós tínhamos gravado um vídeo do Fundeb, né? Porque as pessoas não sabem o que é o Fundeb, que é um fundo que da educação básica, né, do ensino fundamental. Né? É um dinheiro voltado para isso. Em Minas, até quarta-feira, tinha 900 milhões de reais guardado. Aí, por que o Zema deixou a gente ficar um mês de maio sem receber, passando os dias das mães sem poder oferecer uma rosa para nossas mães, preocupado com os alunos e muitas vezes não tem como pagar água e luz ou o básico? E por que ele resolveu pagar o 13º? Eu fui só receber o 13º agora, nessa quinta-feira. Da hora para outra, ele resolveu pagar o 13º. Tá? E aí pagou a primeira parcela depois de quem ganha até 2.000, sendo que os outros já receberam. Só por quê, Rafael? Só por que ele fez isso? Porque ele não respeita o ser humano. Porque ele não respeita as pessoas que trabalham. Porque ele é um empresário que pensa no empresário especulativo, que só tem dinheiro. Ele não pensa no pequeno empresário que trabalha. Porque essa pessoa não respeita a vida. Tanto que ele está lá beijando a boca do Bolsonaro. E falar de Bolsonaro é a mesma coisa de Zema. Sabe? É tão triste que ele está querendo agora, que essa aula online, forçar o retorno às aulas, Patrícia. Quer que a gente volte às aulas. Olha, Patrícia, você conhece BH, a Rede Minas atinge menos de 30% do território brasileiro. A maioria dos alunos da escola pública mal tem internet. E a internet que tem é de dados móveis. Como é que eles vão conseguir assistir aula? Então, falta sensibilidade. Aí está a diferença. Então, aí, vamos jogar isso para o município. Tem pessoas que agora, eu costumo dizer o seguinte, esse tipo de pessoa, eles gostam de ver a miséria para oferecer uma esmola e falar que é bonzinho. Eles não gostam que o trabalhador tenha dignidade. Sabe, é o mal da elite brasileira. Ela não quer que a pessoa com sabedoria possa debater com qualidade, olhando olho no olho. Ela quer um capacho para pisar. Eu estou falando isso porque eu já senti isso na pele. Palhaço ticulino, você já viu quando tem debate? Os caras, palhaço. Palhaço, sim. Patrícia, eu, como palhaço, eu consegui pagar minha faculdade de História,
geografia, pós-graduação, construí a casa, né, que hoje é da minha filha. Não, tipo, e é a arte, né? E a gente vê o desmanche aí da cultura. Né? Nem vou falar agora. Pois é. Pois é, o desmanche da cultura que é uma ferramenta de salvar a vida. Eu mesmo sou uma pessoa que foi salva pela cultura, o Grupo Meca, aqui em Tuiutaba, sabe? A Marlene, só porque, vou te contar um segredo, Patrícia. Esse gordinho também sabe, o Rafael. Eu sou dislexo. E ele também é. E nós que somos dislexos, a gente sofre demais com o aprendizado. Para escrever, sabe? A gente pensa rápido demais, é ansioso. Claro que ao longo do tempo eu fui, sabe? Maneirando. Mas é terrível. E por isso que eu tento fazer elas diferentes. O que eu quero dizer então, Patrícia? Olha, é triste lidar com dois sujeitos, né? O Zema e o Bolsonaro, que eu falo que agora são 3 vírus que nós temos, né? O Code, até perdi o nome, o Code-19, né? Bolsonaro e Zema. Eles querem matar pobre. Só porque, Rafael, quando libera a sala de aula, quando aí em Belo Horizonte, Uberaba, aqui mesmo, libera o comércio, tá? Quem vai pegar ônibus é os pobres. Quem vai estar na calçada é os pobres. Eu vi uma mulher vendendo hoje, porque eu tive que ir lá no centro para fazer ir na farmácia, a mulher vendendo negócio tipo, aquele negócio de telecena, sei lá, vendendo. E ela ali, tem mais de 60 anos com a máscara e as pessoas passando. Ontem, eu resolvi comprar uma pizza e eu fui buscar. Eu fiquei com medo. E eu olhava assim, as pessoas com suas crianças sem máscara, num lugar fechado. Pessoas de poder aquisitivo. Não estou querendo falar mal de quem tem, não. Eu quero dizer o seguinte, gente. Quem fica doente e não consegue tratar é pobre. Rico, como a Patrícia disse, tem dinheiro para pagar um médico particular. Sabe, tem um plano de saúde. E aí o que acontece? Patrícia, aqui em Tuiutaba nós só temos um hospital que atende pelo SUS. São José, que nem regional é. Mas ele faz papel de regional. E aí, lá é o seguinte, tem 2 médicos apenas que atendem, que para mim eles fazem caridade, porque os outros não atendem. E aí, na realidade, como os caras correm demais, acaba com os enfermeiros que ficam fazendo papel. É triste. É triste isso. Eu não estou falando mal do Hospital São José. Não estou falando, não. É uma entidade. Minha neta está internada agora. Já passou mal agora mesmo. A Zorana foi para lá. Sabe? Várias vezes eles me socorreram minha mãe. É o nosso céu aqui. Você já esteve lá, eu te levei para conhecer. O trabalho do pessoal lá é fantástico. Pode falar, pode falar. Muito bom, né, Tiga? Eu adorei ter conhecido, uma equipe fantástica, igual você falou. A questão não é falar mais, é inclusive investir nesses hospitais que estão aí também abandonados. A gente sabe que o governo federal e o governo de Minas não investem da maneira necessária que deveria investir na saúde. Agora, com essa crise, isso tem ficado mais evidente, né? Exatamente. Espaço físico para abrir hospitais público, para fazer funcionar a questão do SUS, do médico, fazer uma saúde preventiva nos bairros, para não lotar o posto de saúde, você entendeu? Tem médico que recebe um salário de 15 ou 20. Veja bem, tipo, uma das maiores crises globais que estamos vivendo, uma crise sanitária enorme, uma crise econômica, em menos de um mês, 2 ministros da saúde saem do cargo por discordar do presidente. Né? O próprio Patrícia, Mandetta, que não é nenhum santo, que a gente sabe do enfrentamento que a gente fez com ele quando ele era deputado, reconheceu, quando ele saiu, da importância da ciência e a importância do SUS. Ah, sim. Tá vendo? Então, a ciência. Assim, isso. Importância da ciência e do SUS. Agora, o Bolsonaro ele não reconhece, porque, para mim, o Bolsonaro é um lunático, arrogante, prepotente, que não admite que está errado, que não admite que não sabe governar um país, porque a gente pede encarecidamente, o Bolsonaro, saia do poder, não espere o... Ele e o Mourão. Uma coisa que o Rafael falou aí no início é o que
que o PT tem feito em meio a essa crise, eu esqueci de comentar. Essa semana nós entramos com um pedido coletivo de impeachment e a gente pede aí ajuda popular para que a gente possa forçar para que se dê andamento a esse pedido, porque a gente sabe que não é fácil também, né? A justiça que a gente tem hoje no Brasil, então é necessária pressão popular. Ela é midiática, né, Patrícia? Ela é midiática. Patrícia, uma coisa importante, não precisa fechar, não. O Trump, que é o aliado, né? O Bolsonaro fica babando o ovo para ele, impede que qualquer pessoa que passou pelo Brasil não vai entrar nos Estados Unidos. O Paraguai fechou a fronteira. O número de voos, né? O próprio Trump, que tinha uma política muito parecida com o Bolsonaro no início da pandemia, já se retratou e disse da importância do isolamento social, com todos os Exatamente. que o Trump tem. Então, você vê a arrogância do Bolsonaro. Parece que o mundo inteiro está errado e ele está certo. Aquela famosa piadinha, Tia, que você já deve ter escutado, tinha um monte de menininho marchando, tinha só o Joãozinho que estava marchando errado, mas a mãe dele falou, tá vendo? Os 888 meninos ali estão marchando errado, mas meu filho está marchando certo. É o Bolsonaro, né? Aí aquela questão que você falou, ciência, eu vou entrar um pouco na filosofia. Na filosofia nós temos, né, Sócrates, né, os pré-socráticos, os sofistas, que criavam conhecimento, mesmo que, não importa, só para ter argumento para convencer as pessoas de uma coisa que não existia. Aí vem o Sócrates e vem usar a razão, e tinha que ser comprovado, e isso tem que ser analisado, né? E ele dizia assim, conheça a ti mesmo e conheça o universo, né? A verdade vos libertará, ele falava isso. Mas aí o povo não consegue enxergar que o cara mente. O Bolsonaro vive de mentira. Ele faz campanha, ele fez a campanha mais suja de 2018, falando que nós do PT queríamos acabar com a religião. O PT surgiu da igreja, nós temos protestantes, eu sou espírita kardecista. Né? De base. Sim, sabe? Discutindo ali, sabe? A questão da gente estar preocupado com o ser humano, de respeitar o diferente. Cara, nós respeitamos o diferente, coisa que Cristo. Só que a gente faz tudo isso, a gente preocupou muito, que eu achei legal, mesmo eles chamando o presidente Lula de analfabeto, foi o cara que mais respeitou e valorizou a ciência. Aqui em Tuiutaba, Patrícia. O analfabeto que mais fez universidades e escolas técnicas, né? Pois é, então espera aí. Eles falam mal do PT. E é uma coisa, eles têm que concordar com o Tuiutaba. Da década de 70 até início de 2000, a população de Tuiutaba caiu para 70 mil. É o seguinte, Patrícia, no início de 70 nós éramos capital do arroz. A gente tinha quase 100 mil habitantes, competia com Uberlândia e a economia travou, parou. Então, depois de 2002, um tal de barbudo aí, Lula, aquele analfabeto, aquele cachaceiro que fala, que é a pessoa que sabe, ele trouxe para cá 2 universidades. O Instituto Federal, que hoje dá oportunidade para pessoas, sabe? Pessoas que não são ricas, de classe média, pessoas que baixo poder aquisitivo, fazer ter um excelente ensino médio, faculdade, tá? Veio a extensão da UF, tá certo? Mais de 10 mil casas em Tuiutaba, Patrícia. E nesse momento, durante o governo Lula, o Brasil, né, cresceu e Tuiutaba mudou. Tuiutaba sai de 70 mil habitantes e hoje nós temos 105 mil habitantes. Tá? Mudou a paisagem, mudou o espaço geográfico de Tuiutaba, cresceu com estrutura, bairros com estrutura, isso no governo Lula e Dilma. E outra coisa, Patrícia, você andou aqui conosco no Triângulo, essas rodovias que viabilizou a gente trabalhar e fazer campanha aqui no Ninho Velho que eu tenho, que até hoje ele anda bem, é porque durante o governo Lula, a 365 foi refeita e foi duplicada em boa parte. A Dilma resolveu tirar do papel a São Paulo-Cuiabá, que mais de 100 anos, eu já exagerei, mais de 50 anos, eles falam que está assaltado, agora que está terminando, mas o projeto que está terminando com o Bolsonaro falando que é ele, é da Dilma, sabe? Então, assim, Minha Casa Minha Vida, que gerou emprego, nós temos aí os estudantes, que é uma coisa que nós temos um olhar, tem que ter uma preocupação com os estudantes, Patrícia. Quando nós tínhamos o governo Lula e Dilma,
as universidades, os meninos ganhavam dinheiro para pesquisar, para criar conhecimento, ciência, para sair fora dos fake news, das mentiras. E aí, agora a gente entende o porquê o Bolsonaro, os bolsonaristas, combate a universidade, combate nós, os professores, porque eles não querem a razão. A razão é conhecimento, conhecimento é verdade. Eles são contra a verdade. Eles pautam o governo deles em cima de mentira. Eles, que eu falo, é o Bolsonaro e o Zema. Você entendeu? São pessoas que vivem de mentira. Eles temem de olhar nos olhos e fazer debate sério. E é por isso que eles não querem que a área de humanas seja aplicada de forma legal na sala. Eles chamam nós, eu sou historiador, sou geógrafo. Eles chamam a gente de doutrinador. Aí eu falei com o rapaz, deixa eu te falar uma coisa. A gente joga o questionamento, a gente debate, e as pessoas vêm, a gente argumenta, mas quem é doutrinador? Nós ou aquele grupo que cria um bando de robô que parece gado, que mesmo vendo o Brasil indo buraco abaixo, as pessoas defendem em cima de ódio. Entendeu? Quem doutrina é esse ministro da Educação, sabe? Que nega a ciência e quer criar um bando de tijolo para poder manipular. Eu me entusiasmei, desculpa. Sabe? Então, fica bem claro isso, essa questão, Zema e Bolsonaro, e os caras daqui também, que defendem isso, é tudo a mesma coisa. Eles não querem pobre pensando, eles não querem pessoa, trabalhador questionando, tendo espaço, oportunidade. Eles querem uma pessoa dizer sim senhor, não senhor, sabe? Se ganha pouco, e aí o dinheiro não dá para comprar um sapato, o patrão vai lá dar um par de botina e o cara vai ficar o resto da vida grato, sabe? Eles querem usar a miséria para poder dar esmola. Isso é deprimente, é muito triste. O Tico tocou no ponto junto com a Patrícia, que é isso. Porque não espere você que alguém que apoia o Bolsonaro, sendo eleito vereador, prefeito, não vai querer implantar as mesmas políticas do Bolsonaro. O Bolsonaro ataca a cultura. Não espere você que um prefeito, um vereador que segue a cartilha do Bolsonaro, um canalha que é preconceituoso, como o Tico falou, quer o extermínio da cultura, vai incentivar a cultura. Não espere você que um candidato bolsonarista, um candidato a prefeito bolsonarista ou vereador, quando eleito, vai defender a igualdade. Não vai. Vai defender a educação. Não vai. Então, é muito importante isso que a Patrícia e o Ticulino estão falando, que essas pessoas são seguidores do Bolsonaro. Segue uma cartilha. E essa cartilha é muito perigosa. Patrícia, como fazer para combater essas fake news? Porque, como você disse, em vez da gente fazer proposta, projetos, a gente tem que fazer isso concomitantemente, defendendo de fake news. E como é a importância, principalmente dos vereadores, que muita gente deixa para segundo plano, de vereadores que têm segue essa ideologia de um maluco, um guru, Bolsonaro, que essa ideia que o Bolsonaro tem vem de um senhor de idade que fica fumando em frente à câmera falando asneira, xingando, falando palavrão. É um maluco. Eu fico impressionado com pessoas. Eu não sou liberal, mas você tem até alguns autores liberais que eles podiam ler, mas preferem seguir um guru. Liberal politicamente falando, né, Rafael? Oi? Rafael, é bom separar o liberal politicamente, que liberal politicamente é respeitar o direito das pessoas se manifestar, né? Liberal politicamente, mas não liberal economicamente. Só para deixar bem claro que liberal economicamente é quem defende os interesses dos ricos. É a direita defende ricos, a esquerda defende pobre, é isso. Exatamente. É o que o Tico falou, esse pessoal é liberal na economia, né? Mas quer regular a cultura, não quer ser conservador no estilo de vida que você leva. Então, é um liberalismo, na visão deles, só econômico. Resumindo, é liberal quando trata-se de direito dos pobres, mas intervencionista quando é para socorrer empresas, quando é para o direito do empresário. Patrícia, qual que é a importância dos vereadores
nesse cenário que está de fascismo, né? Porque hoje há um culto ao Bolsonaro, e como conseguir fazer, levar projetos à sociedade quando se tem que combater fake news? Eu acredito, Rafael, que para começar, espaços como esses são muito importantes para combater fake news. Porque hoje a população está em isolamento social e eu tenho cada dia mais incentivado e falado da importância de lives, de projetos que levem, de fato, a informação à sociedade. Porque o próprio Lula tem falado isso muito nas reuniões, né? Que a grande mídia é, de fato, algo que a gente não tem. Você veja bem, quando tem uma reunião no jornal ou algo assim, uma reunião não, quando tem o Jornal Nacional, quando a gente vai ver as matérias, ou mesmo no jornal, eles não levam a pessoa do PT. Eles acham que a oposição é rede, outros partidos, PDT, então custam dar espaço para o PT, porque sabem que o PT, apesar desse massacre midiático, quase ganhamos a presidência da República, um candidato que não teve nenhum ano para fazer sua candidatura. Então, espaços como esse é importantíssimo. Eu acredito que é importante também nós usarmos esses espaços, mas também não custa, sabe, Rafael? Eu sempre falo, viu uma notinha que é verdadeira, viu um projeto do PT, distribua com seus amigos no WhatsApp. Eu acredito que a gente fazendo um pouco, a gente alcança muito. Que é trabalho de formiguinha mesmo, o PT sempre trabalhou dessa maneira. E também é um ano muito importante para que a gente possa fazer, sim, vereadores comprometidos com uma sociedade mais justa e igualitária, com projetos sociais a favor do combate à desigualdade. Então, é importante que nós façamos muitos vereadores para que eles usem esse espaço de representatividade, espaço na Câmara, para, sim, defender os nossos projetos. A gente sabe que esse massacre midiático, a gente perdeu, e o Tico pode confirmar isso, muitos vereadores em 2016, né? Veja bem, você pega o Triângulo Sul, o Triângulo Norte, o Alto Paranaíba, não tem nenhum prefeito do PT. Isso é um absurdo. Mas a gente também viu o resultado disso. Infelizmente, é o que o Tico fala. Eu avisei, e muitas pessoas chegam perto de nós e falam assim, realmente o que você falou lá atrás está acontecendo agora. Por isso é importante, eu peço encarecidamente, mais uma vez, que as pessoas... Gente, o que a gente é igual, se tem um lugar onde a gente é igual a todo mundo, não tem rico, não tem pobre, né, não tem diferença, é no voto, cada um vale o seu voto. Então a gente tem que dar valor ao que a gente tem nas mãos. E o voto é um poder muito importante na democracia, porque ele pode trazer dignidade, ele pode trazer benefícios, ele pode trazer direitos, e o objetivo nosso é mostrar o nosso projeto e fazer vereadores que, de fato, e prefeitos representem esse nosso projeto por uma sociedade mais justa e igualitária. Eu sei que o PT está em boas mãos, né? Eu sou até suspeita para falar, sei que está com uma chapa forte. Tico, ele sempre está na luta, né? Ele é candidato também, mas enquanto presidente, ele olha para todos os outros candidatos com respeito, sempre está ligando em Belo Horizonte para o pessoal de lá que me passa, sempre está ligando para mim, oh, como faz isso, como faz aquilo outro, vamos tentar organizar a chapa, fez um trabalho... Caiu o link da companheira Patrícia, mas enquanto isso eu vou passar para o companheiro Titio. Como a Patrícia está falando, é muito importante ter vereadores comprometidos, porque muitas vezes esquecemos da importância dos vereadores. Opa, Patrícia? Caiu. Deu um probleminha aqui, caiu. Pode continuar, Patrícia. Mas é isso, continua. Chico. Eu acho que o Uberaba está em boas... O Uberaba e a região aqui está em boas mãos, porque o Tico não é só de Tuiutaba, né? Ele nos ajuda também aqui com a sua experiência na região toda do Triângulo Mineiro. E eu fico muito feliz em saber que tem quadros como ele. Sempre está falando, sabe, Rafael, da juventude. Então, ele instiga nós a participar desse Partido dos Trabalhadores, porque o Tico, ele sabe da importância dos jovens, das mulheres, dos negros. Assim como ele falou, o PT é o único partido que tem 50% de homens, 50% de mulheres na sua direção, 20% de cota étnica. Então, assim, é o partido que é a cara da sociedade. E é isso. Tico? Verdade, Patrícia. Verdade. Patrícia, interessante, eu me emociono, porque o meu tempo tá vencendo, na realidade, né? Eu tô por 55 anos,
comecei a militar no Partido dos Trabalhadores, eu tinha 20 e poucos Tá novo anos. demais. Olha lá, ó, conversa, Rafael, de quem que tá querendo, ó. Ó. Que isso? Não, Ainda nós tem vamos muito Mas precisar de trabalho a para gente você. fazer. chora, sabe? Eu tive com o Lula, eu tinha 24 anos, minha filha no colo, o Lula teve que ir em 90. Eu estou falando isso porque isso mexe com o coração da gente, porque alguém uma vez, eu dava aula na escola particular e alguém falou, que sentido tem você lutar por esse partido? Eu disse, minhas filhas estão fazendo universidade hoje. Aí eles disseram, mérito dela, realmente. Olha, eu, enquanto professor, não teria condições de bancar, de fazer qualquer coisa, de dar condições a ela. E políticas importantes, inclusiva, que foi desenvolvida pelo Haddad, ajudou muito minhas filhas, tá? Inclusive, Patrícia, outra coisa importante, e que nós temos que olhar com a UENG daqui, é o restaurante da universidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre lutei junto com o partido, porque o partido, ele fez isso não para mim. O que ele faz é para a maioria. É para a maioria. A meta é atender a todos. Olha só, nós estamos falando muito da questão dos partidos que defendem os ricos, mas o PT foi o partido que mais ajudou os ricos a enriquecer. Por quê? Os pobres ganhando dinheiro consumiram mais, a economia cresceu, o país cresceu, sabe? Mudou uma posição incrível. Então, para a gente ter essa estrutura, é necessário que nós tenhamos vereadores. É necessário, porque aqui em Ituiutaba, vou dar um exemplo, Patrícia, não quero criticar, não quero jogar tijolo e vidraça, a gente não consegue perceber vereadores que possam se dignar do embate verdadeiro com os movimentos sociais. Porque eu acho que um vereador, um representante do povo, ele tem que comungar com os movimentos sociais. Seja o movimento negro, seja o movimento pela terra, seja o movimento estudantil, que é importante, né? Seja os sindicatos dos professores, seja do transporte. É importante, é a única forma de você entender a ansiedade do trabalhador é discutindo com ele. E essa discussão ocorre nos movimentos, sabe? Na escola, a gente sempre tentou fazer projeto, como a questão discutir a questão do machismo, né? Que a nossa sociedade é terrível, a questão do racismo, que é sério, preconceito social. Então, isso ele só ocorre nos movimentos. E a universidade, aqui em Ituiutaba, ela ajudou demais. Por quê? Porque ela conseguiu trazer para o campo da ciência os militantes sociais, fundamentos importantes para o debate, coisa que era do domínio da elite. Então, se a gente consegue jogar essas pessoas na Câmara, você consegue fazer uma Câmara mais qualificativa. Por exemplo, Patrícia, que a coisa mais importante do que um governo participativo, seja um mandato coletivo de vereador, que eu acho importante, tem que ser, e essa é a minha proposta, seja um mandato, tá, participativo de prefeito. Como é que eu posso fazer alguma coisa enquanto prefeito? E você é candidata, eu tenho certeza que você vai ter acessibilidade e tem acessibilidade. Como é que eu posso, dentro do município, tentar resolver questões se eu não estabeleço diálogo com esse município? Olha, hoje nós temos os conselhos temáticos, que se fosse levado a sério, que foi criado no governo Lula, e se os prefeitos que tivessem vontade de fazer algo realmente para a população, estariam fazendo realmente esse conselho funcionar, porque dali, no Conselho da Cultura, no Conselho da Arte, no Conselho da Segurança, do Jovem, você levanta dados e passa a conhecer uma realidade que não conhece no dia a dia dentro do gabinete. E nem o vereador também, tá? Então, o que eu quero dizer? A gente tem que eleger vereadores que tenham essa sensibilidade de projeto, além de projeto pessoal.
que seja... Aí nós vamos voltar àquela questão do partido que eu pulei. É importante você identificar o partido. Eu não tenho vergonha de ser petista, não. Muita gente fala assim, cuidado, eles colaram a corrupção no PT. A mídia tentou fazer isso, mas a verdade está chegando aqui, sabe? Eu sofri muito, fui humilhado, mas eu tenho cabeça erguida e defendo o Partido dos Trabalhadores. Porque eu sei da dignidade do Partido dos Trabalhadores, que ele tem de querer defender os trabalhadores, de ter propostas sérias, como o Haddad fez, de incluir pessoas carentes na universidade, né? De oferecer um piso salarial para os professores que nunca foram olhados. Vou te falar outra coisa, Patrícia. Desculpa que eu entusiasmo. Foi uma pena. O Pimentel, ele começou a implementar com a Macaé um projeto onde o professor de ensino básico, que a gente, na verdade, é tido como repetidor de conhecimento, a gente iria pesquisar. Um deles foi o Butuno Péas, que ia discutir a questão da africanidades. Propostas incríveis, sabe? Aí nós vimos esse projeto espetacular do Haddad, que deu bolsa para os alunos pesquisadores que não tinham condição de bancar, ficar, né, na universidade, fizeram o curso e mudaram a vida. Por que isso a gente não pode fazer no município, Patrícia? Será que o município não pode ter mecanismo? Tem. Mas aonde que nós vamos debater isso? Na Câmara. Sabe? Não é para ficar debatendo o nome de rua, ou pegar uma cortadeira de mato. Vereador não é isso. Vereador é outra coisa. As pessoas têm que entender uma coisa. Vereador não faz obra nenhuma. Vereador, ele fiscaliza, ele propõe, ele pode viabilizar projeto, ele pode estar próximo à população, pode mobilizar, sabe? Pode ser autêntico. Então, eu acho importante, eu acho que nós temos que eleger, sim, vereadores de esquerda, nós temos que eleger prefeitos como em Uberaba, essa jovem, essa pré-candidata, que eu tenho certeza vai mudar a cara de Uberaba. Uberaba que... Nossa, gente, nós temos mais de 200 mil eleitores em Uberaba, 400 mil habitantes. Tá? A gente vê lá, eu tive várias vezes para visitar a Patrícia, a gente vê o lado lindo do centro da cidade, mas a periferia a gente vê a tristeza. Isso é que ocorre nos grandes centros. E é onde a pandemia está atacando, né? É onde que as pessoas estão morrendo e o Zema não está ligando, né? Por quê? Porque eles acham que estão isolados, que estão protegidos da pandemia, mas eles não esquecem que a doença não escolhe lado social, não. É um risco. Então, eu acho importante eleger vereador, sim. É importante identificar pelo partido. O partido, tem aquela fala, diga quem tu és, que eu te direi diga com quem tu andas, que eu te direi que tu és. Nossa, eu quero dizer o seguinte, os caras ficam mudando de partido para lá para cá, mostra que vai para onde o vento toca. Eu filiei no PT em 88. Nós tivemos um momento difícil no PT, pessoas que controlaram, a Patrícia passou isso comigo, né? Viveu isso, e que a gente não concordava da forma das pessoas fazer, mas continuamos aqui. E hoje nós resgatamos, né? Trouxemos liderança importante. O Ricardo Duarte, Patrícia, foi ele, no governo Lula, do Haddad, trouxe a extensão da UF para Ituiutaba. Ele já começou a fazer políticas importantes, né? A Minha Casa, a Minha Vida, e que ajudou muita gente que tem dinheiro, ganhar dinheiro, porque foram vendendo terreno, e trabalhadores que foram também empregados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, orgulho de ser petista. Acho interessante os caras falar o seguinte, PT tem que fazer autocrítica. Nós fazemos autocrítica. Autocrítica é para nós. A gente vê quando erramos, sabe? Mas a gente avalia o que a gente acertou, sabe? O ProUni, né? Universidade para todos, Minha Casa, Minha Vida, médico para todos. A gente não resolveu o problema do país, mas nós demos dignidade, a possibilidade das pessoas comer carne e perceber que pode ser tratado como ser humano, não mais um dado econômico como o Guedes trata, ou o Bolsonaro, ou porcentagem como o Zema trata,
sabe? Pessoas que podem perder família numa pandemia, que tem sentimento, tá? Pessoas que têm algo ali, que é ser humano que está por trás disso. Ou seja, vamos humanizar a política, vamos respeitar o diferente, vamos poder olhar no olho com respeito e dignidade, sabe? E tratar o bem público com dignidade. Eu acho que a gente pode fazer isso. E por isso nós temos que renovar a Câmara Municipal, renovar todos os governos que a gente está vendo aí em disputa. É o que o Tico falou. Se você quer essas ideias modernas, progressistas, que você não é elegendo um bolsonarista que tem como um guru que acredita que a Terra é plana, você não vai, com certeza, ele não vai incentivar a educação. Olha, uma pessoa acreditar que a Terra é plana, eu acho que é uma pessoa que nega a ciência. Eu acho que chega a ser uma falta de mau caratismo, porque é um absurdo o negacionismo da ciência. Então, é muito importante. A gente, às vezes, pensa que essas questões ideológicas, de ideia, não afetam o município, mas afeta. Eu conheci Tiltaba e morei muito tempo em Uberaba, e essas duas cidades, e como aqui todo o Triângulo Mineiro, tem aquela elite que ainda acha que está no tempo dos barões de café, dos grandes proprietários de terra, que quer explorar o povo. Vendo aqui a última pergunta para os dois, começando com o professor Tico, para a Patrícia encerrar, o que esperar do futuro? O que esperar do futuro, né? A gente analisou o presente, mas o que nós podemos esperar do futuro, do governo Bolsonaro, dessa elite aqui da região que está atacando os direitos? O que esperar do futuro do governo Zema e das medidas que o movimento, os partidos progressistas, o PT pode tomar daqui em diante? Rafael, enquanto petista, eu posso dizer, sou um otimista. Não com Zema, não com Bolsonaro. Com esses não sou otimista. Eu sou otimista porque você falou uma coisa aí, da verdade. A gente lutar contra a mentira. Cristo mesmo falava isso. Cristo era o cara que defendia a verdade. Cristo nunca negou a verdade. Muita gente usa o nome de Cristo para falar mentira. Eu estou falando isso porque hoje a verdade está vindo à tona, né, Patrícia? Está tudo vindo à tona pelas ações loucas de um lunático que está no Planalto, pelo um caipira que mal sabe administrar uma granja, está hoje no Palácio da Liberdade, que é o Zema, e que está preocupado, infelizmente, apenas em questão de lucro. O Paulo Guedes, que pensa no lucro de especuladores, e esquece que no sistema capitalista, o capital não gira sem a mão de obra. E sem a mão de obra não tem produção. Então, como diz o Chico Buarque de Holanda, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E eu acredito nesse outro dia. Porque nós temos pessoas como a Patrícia, jovem, que estão aí na militância, disputando a prefeitura. Nós temos pessoas como você, Rafael, sabe? O Ian aqui, Patrícia, que tem na universidade, a Marcela, jovens, o Fernando, que vieram para o Partido dos Trabalhadores porque enxergaram que a política ela é algo transformador. Porque aquele que prega que a política não presta, não presta porque ele quer usar o mecanismo da política para oprimir. Mas se a gente descobrir que a política ela bem feita, não a politicagem, a política discutida, do bom debate, do bom respeito, ela pode ser transformadora, nós vamos transformar o mundo. E olha, por mais que eles tenham que esse papo que o PT quebrou o Brasil, como que quebrou se na época do PT o povo comia carne, andava de avião, as pessoas tinham carrinho? Eu fui comprar um arroz essa semana, R$20 o pacote. Durante o governo Lula, Dilma era R$8. Hoje o cara falou assim, caiu a gasolina agora. Caiu sim, cara. Nós estamos numa pandemia. E uma coisa importante aqui, só para fechar, Patrícia, que a economia nossa está um arraso, não é somente por causa da pandemia, não. Devido à má política do Bolsonaro e a mesma que a do Zema, entendeu? Que levou a gente para o caos, tá? Que quer sacrificar os trabalhadores para poderem
lucrar em cima. Então, eu, apesar de todo esse mal que está na nossa frente, eu diria como o Lulu Santos, eu vejo algo de novo vindo, né? Eu vejo a transformação, eu sou otimista, eu acredito no jovem, eu acredito na inteligência das pessoas, acredito que as pessoas possam ter discernimento de separar o joio do trigo que está acontecendo. Então, nós vamos conseguir sim, sabe? Nós somos teimosos, estamos assim, birrentos, e isso é importante, e é isso que faz a gente diferente. Patrícia, eu quero agradecer você ter participado dessa live, você deve estar cansado. Obrigado, muito obrigado por tudo. Ô, Tico, eu que te agradeço e agradeço a oportunidade. Mais uma vez, parabéns, né, por esses espaços. Parabéns a você, parabéns ao Rafael Carvalho. Esse será o primeiro de muitos, né? Vamos fazer mais encontros como esse, debates, reuniões via Zoom. A gente tem feito bastante, né, Tico? Eu acho que isso fortalece nosso projeto, porque, apesar da importância do isolamento social, a gente não pode deixar de fazer política. E num momento tão importante quanto esse, eu falo, gente, procure se informar mais uma vez. E o que eu espero para o futuro é que, igual o Tico, eu sou uma pessoa que eu acredito que no momento de crise acontecem dois fatores. Você desanima de uma vez ou você vê a crise como uma oportunidade. E eu sou do tipo de pessoa que vejo a crise como uma oportunidade. Eu acredito que depois dessa crise sanitária e crise política que nós estamos passando, nós vamos ter que pensar um novo modelo de sociedade. E esse novo modelo de sociedade, eu tenho certeza que são pessoas mais humanas, que pensam num projeto mais coletivo. Eu acredito sempre que a gente pode, sim, levar o nosso projeto, que é de uma sociedade melhor, para que as pessoas possam construir conosco, né, Tico? A gente não constrói sozinho. E peço a cada um de vocês aí de Tuiutaba procurar o Tico, que é o nosso presidente, para conhecer um pouco mais desse projeto. Procurar nós aqui, vocês que estão escutando de outras cidades, o PT de Minas, que a gente vai fazer o maior esforço, né, Tico? E vai ser um prazer enorme explicar e ter vocês conosco. E para você que já é do PT, eu sei que em Tuiutaba tem muitas pessoas, eu estive aí com a Dilma e o Tico estava também nessa coordenação aí, e vi aí as pessoas emocionadas falando do que o governo Dilma e o governo Lula trouxeram de benefício para a vida delas. E as pessoas chorando, é algo que eu nunca vou esquecer, esse momento que eu vivi aí em Tuiutaba. Então, por isso que é uma terra muito importante para mim. Não só porque eu tive uma votação expressiva aí, mas porque eu sei que os companheiros aí são valorosos, são muito aguerridos na luta. Então, um grande abraço para vocês. E Tuiutaba quer que você venha fazer uma visita aqui para nós, né, professor Tico? Pessoal, passando essa crise, é o primeiro lugar que eu vou tomar um café. Pode fazer um café aí para mim, viu, Rafael? Você mais o Tico. Eu sou cafezeiro. Um prazer. Nós somos bons nisso. Quero agradecer mais uma vez o professor Tico, presidente do PT aqui em Tuiutaba, a Patrícia Mello, vice-presidente do PT Minas, presidente do Comitê Lula Livre e pré-candidata à Prefeitura de Uberaba. É um imenso prazer. Essa conversa foi muito boa. Tenho certeza que os internautas curtiram, gostaram. Várias pessoas parabenizando os dois. Então, eu agradeço todo mundo que participou. Quero agradecer também pelas curtidas, pelo compartilhamento, isso é muito importante, o blog crescer mais, para mais informação chegar a todos. Semana passada, a nossa programação toda segunda tem essa conversa, tem esse debate. Quinta-feira tem a nossa live cultural. Quinta-feira passada nós tivemos esse talento, Ferreirinha. Agora, nessa quinta, vamos ter o Elton Gaiteiro, grande músico sertanejo. Vamos fazer um bailão, uma live bailão. Domingo tem 2 debatedores. Festa junina. Festa junina. Tá na época. Domingo a gente tem 2 debatedores para debater o que aconteceu na semana. Então esse é o nosso objetivo. A gente precisa dessa participação. Então curta, compartilhe. Muito obrigado e boa noite.